Para quem não conhece, né? Essa é a nossa revista nova, Conexões em Psicanálise. É um projeto super bacana da nossa escola, né? Que reúne outros campos de saberes e a psicanálise. Então, eu acho que é uma das revistas, assim, eu diria que mais importantes da nossa escola. E eu estou muito assim feliz de ter ajudado, né, com esse trabalho. Essa semana, eu falando com algumas pessoas, principalmente da pesquisa de 2013, que já tem aí 10 anos, algumas pessoas me falaram assim: gente, mas parece que já tem um tempão, eu tenho que parar para lembrar, né, como é que foi essa experiência. E aí me veio uma lembrança minha, né? Eu não participei como pesquisadora, né? Mas eu lembro de ver na sala a galera trabalhando nessa pesquisa, né? Eu tenho essa memória na nossa sala no Leblon, de ver ali, né, os integrantes da pesquisa trabalhando, e eu até assim me lembro de um olhar assim meio que invejoso, né? Pensando, pô, podia estar nessa pesquisa também, Inveja né? branca, Natália, inveja branca. Eu pensava, né? Poxa, eu podia estar nessa pesquisa, ninguém me chamou, né? E eu fico muito feliz que, de alguma maneira, eu pude contribuir, né? Tirando ela da gaveta Você tem e publicando. contribuído muito, Natália, muito, é fato. Legal, eu fico felicíssima. A Não psicanálise, só na assim, pesquisa, em faz muita parte coisa. da minha vida, né? A psicanálise faz parte da minha vida mesmo. Então, eu fico muito feliz com essa contribuição para a escola, né? Porque também é para mim, da minha escola, né? E aí, gente, vamos fazer o seguinte: vamos começar com a pesquisa de Deixa eu 2013. perguntar uma coisa sobre isso que você Fala. está falando. Assim, por que você escolheu as pesquisas para publicar? Porque tem vários outros textos, né? Porque eu achei assim, muito bacana, mas eu queria entender como é que surgiu essa ideia assim, das pesquisas. Essas revistas são só de pesquisa, Flávia. Então... Sim, porque essa revista, né? Essa foi uma demanda que apareceu, Flávia. Essa foi uma demanda. Deixa a Natália falar um pouco, Tereza. Deixa a Natália falar. Meu Deus, e deixa eu falar também. Não, mas a pergunta foi dirigida à Natália, depois você mas fala. Mas eu estou falando também, ué. Assim que eu entrei para a publicação, o pessoal dessa última pesquisa, né, já tinham demandado para a escola que essa pesquisa fosse publicada, né? E aí eu achei que era muito importante ter. Claro. Então, eu atendi essa demanda porque achei muito importante, né? Claro. Aliás, e, de Abílio, fato, que era foi para mim, né? O Abílio, que era o diretor na época, abraçou, porque a gente ficou no pé dele. Essa última pesquisa, a qual eu coordenei, eu fiquei no pé dele, eu quero que publique, e ainda falei, tem outra para trás que não foi publicada, então a gente fez. Sim. Foi isso. E, de fato, o Abílio abraçou, né, na época, sem tutibiar, digamos assim. Eu acho que a gente tem várias outras publicações importantes. A gente tinha que manter um ritmo de publicação, né? Então, eu espero assim, profundamente que o próximo secretário de publicação possa dar continuidade, né? Eu acho que uma coisa importantíssima seria reunir algumas jornadas clínicas ou algumas cirandas para publicar. Sabe? Eu acho que tem as duas coisas para serem publicadas. Mas eu queria fazer uma observação, a Bergassen foi para a ciranda, Tereza. A Bergassen surgiu para publicar as cirandas. Eu sei. Estou lembrando. E a coisa se perdeu. E a Bergassen é a única, acabei de falar, que tem registro no ISBN. É verdade. O que a gente vai ter no final do ano, gente, ainda, é a publicação de textos sobre o passe, né? Isso está acontecendo. Não só do passe que ocorreu na escola, mas eu vou fazer uma parte 2, colocando mais textos sobre o passe. Isso, que tem muita coisa aí. Natália, eu queria sugerir
existe um problema que se repete na nossa escola, isso talvez seja uma coisa para a gente conversar em reunião, não agora, mas é só porque às vezes eu esqueço as coisas. Eu queria que isso pudesse ser lembrado, registrado. Eu acho que a gente poderia manter um secretário responsável pelos lugares, mas eu acho que seria muito importante que aquele que saiu pudesse se manter por um tempo, nem que fosse 6 meses, e que a gente pudesse ter, por exemplo, na biblioteca, Tem que deixar o microfone da Marta. Tem gente falando aí. Fecha esse microfone. O microfone da Marta fechou. Que a gente pudesse... até perdi o que eu ia falar. Que a gente pudesse fazer uma equipe, porque lá atrás, na escola, nós tínhamos isso. Na publicação, na biblioteca, pelo menos 3 ou 4 pessoas, eu me lembro disso. E isso seria importante, porque a gente precisa de um tempo de passagem, e que a pessoa que entre... Eu também acho. Não resolva inventar roda de novo. Transição. As coisas que deram certo, que elas possam ter sequência, porque senão a gente perde. A pessoa que está entrando, ela leva um tempo para tomar pé daquilo que ela tem na frente dela. Sim. E para botar em andamento as ideias que vêm na cabeça. Mas tem ideias que deram certo, seria muito interessante e se pudesse seguir. Era isso que eu queria lembrar, porque às vezes eu escutando falando, eu lembrei, e às vezes eu esqueço. Lembrar para a gente retomar essa questão nas reuniões, tá? Era só para acrescentar, fora que essa configuração, né, assim, de equipes, digamos assim, eu acho que ela fomenta também a transferência de trabalho entre os membros, que eu acho que é muito interessante também. Já estamos com 25 minutos de reunião. Vamos lá, gente. Tá? Eu vou pedir para vocês serem breves, né? Para se tiver alguma pergunta depois, a gente poder conversar melhor, tá? Então, 10 minutos para cada um, né? Isso, né? No máximo. Quem puder, né? Falar um pouco menos, melhor, porque o tempo já passou aí, né? Eu vou pedir para o pessoal da pesquisa de 2013 poder falar dessa experiência. Quem quer falar primeiro? Eu quero. Fala, Emília. Bem, essa pesquisa foi feita no Hospital Maternidade Escola da UFRJ, em Laranjeiras. Nessa época, o diretor era o doutor Joffre, e na equipe estava a doutora Marta e o doutor Albelino, me desculpa. E fomos muito bem acolhidos, né? Tínhamos reuniões regulares com as gestantes, com as mães, com as avós, e notoriamente percebível a ausência dos pais, né? Constatamos que a jovem grávida repetia muitas vezes a sua mãe em relação a uma gestação precoce. Então, o que havia acontecido com a mãe estava ali na nossa presença, a filha repetindo a gestação precoce da sua própria mãe. O jovem perde interesse pela escola. Por que a gravidez precoce no Brasil? Primeiro, pela ausência de políticas públicas na área de educação. E quando a jovem perde o interesse pela escola e não tem nenhuma habilitação, nem perspectiva de um trabalho, ela engravida. Porque o que acontece? Quando ela engravida, ela muda o status dentro da própria casa. Aquela barriga, aquela criança que aparece, muda totalmente a configuração familiar. E, consciente ou inconsciente, esse status, muitas vezes, é desejado. É desejado. Agora, essas famílias, de um modo geral, de baixa renda, desestruturadas, né, propiciam também a presença de mães e avós como verdadeiros elementos de sustentação. Agora, o que acontece é que
eu não senti, nós tentamos, com uma certa insistência nas reuniões que tínhamos com a equipe e com as gestantes, de continuar um trabalho. Elas marcavam, elas faltavam, eu não senti uma demanda. Elas queriam, sim, falar da questão, reclamar, responsabilizar o outro, mas, de fato, a parte delas não estava incluída. Elas, muitas vezes, eu ia até lá, marcava com 2, 3, e elas não apareciam, quer dizer, não tem uma permanência, né? Quer dizer, ou seja, não, eu, pelo menos, acho que nós não conseguimos construir uma demanda de trabalho analítico nessa pesquisa. Agora, eu me lembro de ter feito um trabalho, há muito tempo atrás, né, porque eu recebi da escola uma professora primária de escola pública e ela me falou uma coisa que, na época e ainda hoje, me assusta muito, como é que, muitas vezes, essa gravidez chega. Ela me relatou o seguinte fato, que eu já apresentei isso num trabalho há mais de 15 anos atrás, talvez, que chama Filhos do Trem. O que significa Filhos do Trem? As meninas ficam de sainha curta, sem roupa por baixo, dançando em roda. Os meninos sentados em cadeiras. De repente, a música para e elas sentam no colo de um menino, gerando aí uma gravidez sem saber quem é o pai. Então, isso nas festas ocorre, não sei se continua ocorrendo, mas na época, então, são chamados filhos do trem. Elas sabiam da possibilidade de uma gravidez, mas esse tipo de dança, esse tipo de ritual, porque passa a ser um ritual, né, de engravidar as meninas sem saber a origem nem quem é o seu pai da sua criança. Eu acho que falei um pouco, sucintamente, como me foi pedido, e passo a palavra para minhas próprias colegas. Flávia. Tereza, fala você que acompanhou tudo fala desde você, o início. Eu falo por último. Não, Se então, sobrar tempo. Então, vou falar então bem rápido, porque, assim, na verdade, eu só peguei o final da pesquisa. Eu entrei depois. E, assim, eu achava, assim, que eu participei principalmente dos grupos, né? Porque a gente eram grupos, né? Onde as mães e as filhas falavam, né? Assim, e a gente, enfim, conversava junto, intervia de alguma forma, né? E tinha também, e eventualmente, isso não aconteceu comigo, mas eventualmente convidavam pessoas do grupo para falar mais em particular, né? E o que me interessou na pesquisa foi a questão da feminilidade, que, como a Emília trouxe, nessa relação mãe-filha, e também pensar a questão do autismo, né? Assim, a questão do desejo da mãe, né? E foi muito rico. Assim, eu estava relendo, né, a pesquisa ontem, inclusive, assim, e eu acho que assim, é muito bacana o trabalho, está muito bem escrito, assim. Então, eu acho que vale super a pena, assim, ler, e é muito rico, assim, é muito rico mesmo, assim, é um campo muito rico. É isso, assim, pode ir só rápido mesmo. Bom, eu agradeço as falas das duas colegas, tem outras pessoas aqui que participaram dessa pesquisa também, mas eu vou, assim, primeiro eu queria dizer que foi uma oportunidade de seguir, né, esse trabalho de pesquisa, que, quando eu li no Freud, né, o que ele promovia de pesquisa a partir da sua investigação do inconsciente, eu achei que essa intervenção no público ela era fundamental. E quem está na escola há mais tempo, teve acesso aos outros trabalhos de pesquisa da escola, que eu nem sei se foram publicados pela escola, nós tivemos, né, eu inaugurei aquele projeto
com os meninos em situação de risco na rua, tem muito tempo, Central do Brasil. décadas. Exatamente, Brasil. Projeto Central do Brasil, que foi feito junto com um projeto da prefeitura chamado Vem para Casa Criança. Então, esse foi o primeiro projeto, pesquisa de campo que nós fizemos. Eu não vou aqui historiar todas as outras pesquisas que eu coordenei e que tive a satisfação de ter vários colegas que aqui estão juntos, né, trabalhando junto. Era uma coisa, nós fazíamos a coisa de uma forma muito empírica, sem saber direito, né, digamos, os encaminhamentos de pesquisa, e só com isso que foi muito interessante. Embora a gente não tivesse uma metodologia clássica, nós usamos o método de investigação psicanalítico. Isso foi importante, porque era uma coisa autoral de cada um dos colegas que estavam ali pesquisando, cada um ao seu modo. Isso teve muita importância. E a outra coisa que eu queria dizer é que foi na sequência disso, conversando com a Marta, falando sobre a questão do olhar e voz e tudo mais, e ela abriu essa oportunidade, mais uma vez, a partir de outros caminhos, não pela via universitária, mas pela via da transferência. Isso é muito bacana, que se estabeleceu, né? Houve a possibilidade de nós termos franqueado esse campo super importante de pesquisa com adolescentes. A gente sabe muito bem todas as questões, eu não vou aqui falar de teoria, mas, enfim, todas as questões que estão em jogo nesse momento de passagem do adolescente, né? As questões corporais, as questões subjetivas, e a Marta possibilitou que a gente pudesse fazer essa pesquisa. Se não me engano, durou 1 ano a pesquisa. E nós tivemos também a colaboração da doutora Isabel, que foi importantíssima. Ela fazia todo o trabalho com as adolescentes e chamava os pais dos bebês também nas consultas. E todo esse trabalho, mais do que um trabalho de inserção enquanto cidadãos desses sujeitos, foi um trabalho que, através das conversas, tanto com a Marta quanto com a Isabel, isso possibilitou uma interdisciplinaridade meio que feita de uma forma muito peculiar e que possibilitou uma escuta que nós não tínhamos ainda acesso, que a gente já tinha tido pesquisa com a primeira vara de infância e adolescência, lá na UTI neonatal, mas uma escuta desse momento tão particular, que é o momento da adolescência, junto com a questão da gravidez. Então, eu considero essa pesquisa da maior importância. Eu sei pela Marta que isso gerou frutos, embora não tenha, como disse a Emília, não tenha tido a oportunidade de gerar um trabalho de fato psicanalítico na individualidade. Em termos da equipe, me parece que isso foi possível. E foi muito gratificante poder fazer a apresentação da pesquisa no local, na maternidade, e poder agora recolher com o esforço, sobretudo da Natália, essa pesquisa numa revista. Eu agradeço imensamente aos colegas que estão aqui, que participaram dessa pesquisa, agradeço a Marta, que eu quero supor que está aqui também, e agradeço muito particularmente a Natália pelo seu empenho, né, e o seu entusiasmo em fazer essa publicação. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigada, Tereza. Tereza Meloni, você quer falar alguma coisa? Porque você também fez parte dessa pesquisa, né? Eu prefiro falar da segunda pesquisa, porque eu vou retomar o anterior como continuidade. Então, eu prefiro... Tá bom, então. Você pode começar, então, né? Já que você foi a coordenadora.
Então, esse trabalho que a Tereza acabou de falar, foi muito bom falar depois dela, que acabou de apresentar, para mim, soou muito estranho. Como é que é esse negócio de pesquisa em psicanálise, né? Porque eu vinha de um trabalho universitário de 30 e tantos anos e eu trabalhava como pesquisadora, tinha projetos de pesquisa na universidade, e ainda no decorrer dessas pesquisas relativas que a Tereza acabou de apresentar, eu ainda fui trabalhar na Fiocruz, também com pesquisa na história da reabilitação. E aí eu vi que existem vários métodos de pesquisa e pude ter, na Fiocruz, a experiência, né, de um trabalho de pesquisa em história, que é muito rico, e que se associou com uma série de questões minhas de vivência pessoal, inclusive por 2 vezes internada numa UTI, e isso me proporcionou um material, né, que, na verdade, não foi buscado, mas me foi jogado em cima, porque dessas 2 vezes eu tive um mal súbito e eu fiquei uma semana, 5 dias, para investigação diagnóstica. Então, eu estava inteirona, entendendo tudo, sabendo tudo, e só sendo bombardeada por um material de UTI. E eu, nessa época, inclusive, falei com a reitora da universidade, eu estava em época de aula, e eu sumi e tal, no telefone, eu disse, eu vou voltar e vou fazer uma pesquisa. Não foi possível na universidade, mas a Escola Lacaniana de Psicanálise deu essa oportunidade, eu chamei alguns colegas que estão aqui, outros aqui não estão, para fazer esse trabalho, né? A pesquisa que mais me linkou, digamos assim, me mordeu, né? Essa pesquisa anterior, nessa pesquisa atual, foi a pesquisa na UTI neonatal, que, aliás, eu queria dedicar esse momento agora à nossa colega, né, que trabalhou muitas vezes com a gente, e nessa pesquisa neonatal nós íamos 2 tardes para o Hospital Antônio Pedro, que era a Miriam Descan, que acabou de perder o marido por um infarto fulminante ontem e está bastante tocada. Então, a minha homenagem aqui a essa companheira, né, dessa pesquisa na UTI neonatal. Várias vezes, quando eu falava da pesquisa na UTI, eu dizia UTI neonatal, né? Saía isso. Então, eu vi como essa experiência de uma pesquisa no surgimento do sujeito e toda a teoria que eu tinha aprendido se renovou e eu pude me apropriar, né, quando eu vi o que era um corpo e o que era um sujeito, né, e a função paterna nessa intermediação. Então, foi uma coisa que me enriqueceu muito, e daí eu juntei essas experiências também. Meu pai, na ocasião, teve também UTI, e esse bombardeio de experiência me fez propor às colegas, né, esse trabalho. Eu trouxe algumas coisas de metodologia, adaptadas, evidentemente, à psicanálise, né? Outra coisa que eu queria dizer, né, assim, rapidamente, é que a própria psicanálise, né, tem no cerne do seu avanço, digamos assim, a questão com o não saber, né? E eu era chamada de curiosa, muitas vezes fui advertida por ser curiosa, me meter onde não tinha que me meter, etc., etc. E como isso, né, na formação e na minha análise, pôde se transformar nisso que é hoje o que move, né, o pesquisador, que é a curiosidade, né? Então, como é que eu recolhi, chamei algumas colegas, né? 2 delas estão aqui, Luiz Alberto, um outro colega também, outros que não estão mais com a gente, mas abrimos 2 campos de trabalho, um foi no Hospital São Lucas, e foi muito curioso que a entrada no São Lucas se deu pelo Dr. Marcos Nidel. Eu estava internada no São Lucas, pré-lançamento do meu livro, na pesquisa da Fiocruz, e tive uma hemorragia e fui para o CTI. E estava assim, no finalzinho de fazer a capa do livro, de convidar a gente para o lançamento, enfim. E eu dizia, eu não posso ficar aqui, eu preciso me comunicar, eu preciso terminar, o livro vai ser lançado semana que vem, como assim e tal?
Bom, enfim, estou eu lá sentada na cama de sábado de manhã, completamente, não estava sentindo mais nada, né? Era investigação diagnóstica, entra o doutor Nídel do seu jaleco salpetrieliano, né? O jalecão comprido, uma figura muito simpática, olha para mim, eu estava com 2 sensores, não sei de quê, não sei explicar de quê, no ouvido, e ele olha para mim, aí, hein, ouvindo o seu iPhone, isso tem 10 anos ou mais. Eu falei, o quê? iPhone? Eu estava pé da vida e falei, eu estou aqui completamente isolada, doutor, eu estou para lançar um livro. E aí falei da pesquisa que eu estava fazendo na Fiocruz e que eu precisava de celular, que tinha me tirado até o óculos, naquela época eu usava óculos. Eu não posso escrever, eu não posso... Ele imediatamente mandou ligar para a minha casa e pedir que me deixasse o celular com o compromisso de não usar a internet para interferir nos aparelhos. Isso marcou demais a minha vida, como é importante, né? Essa possibilidade de eu escrever, de eu falar, né? De eu existir ali no meu trabalho naquele momento. Isso me fez realmente ficar devendo à psicanálise, devendo à ciência, devendo a essa experiência, um trabalho de pesquisa. Então, eu não recuei em nenhum momento, eu enfrentei todo tipo de dificuldade para levar avante essa pesquisa numa UTI. Eu notei mais algumas coisas, então. Como a Tereza disse, a gente, de certa forma, já com a experiência que a Tereza tinha nos deixado, esse legado, né, a gente, de alguma maneira, tentou estabelecer algum método, né, até porque os métodos de pesquisa não só se dirigem à ciência experimental, mas também às ciências hermenêuticas, também há a possibilidade de fazer pesquisa com fatos subjetivos, não só com fatos objetivos. Então, a gente mais ou menos criou instrumentos de pesquisa, como questionários, etc. Né? E, enfim, toda a nossa pesquisa, de alguma forma, numa UTI, ela teve, né, a outra ponte, o outro polo oposto da pesquisa da UTI neonatal, que era surgimento do sujeito. A pesquisa de uma UTI tem a questão da morte. Né? Bom, eu vou ficar por aqui, que eu queria trazer mais ou menos essas coisas. A nossa pesquisa se chama, né, a função simbólica numa UTI neonatal, ou seja, a importância da palavra. Outra coisa que eu não posso deixar de dizer, que também surgiu muito na pesquisa da UTI neonatal, é que a gente entra numa UTI, um ambiente absolutamente organizado, com um objetivo determinado, um ritmo, um ritual, para usar a palavra que a Emília usou. E não há uma demanda, né? A gente usa a escuta psicanalítica basicamente como método, mas não há uma demanda, como a Emília apontou. E não havendo a demanda, o trabalho de transferência não se coloca. Então, a todo momento, a gente trabalhava ali se perguntando com que direito nós estamos aqui. Né? Então, isso só foi possível a partir de uma aposta de que a presença de um analista, que muitos nem sabiam quem éramos nós nessa UTI a gente nem usava jaleco, né? Era roupa comum, a presença daquela pessoa que passava de vez em quando nos boxes e dizia boa tarde, tudo bem, e se apresentava, e às vezes ia embora, não perguntava mais nada, a presença dessa pessoa para a enfermagem, também para alguns médicos, como provocou, né? Essa oferta de escuta provocou, né, uma demanda, muitas vezes transferencial, de fazer falar. Bom, eu vou passar agora a palavra para Emília, que está aqui convidada, porque a Emília foi o braço dessa pesquisa e foi quem fez esse trabalho, né, de entrar num discurso organizado, que é o discurso médico. Depois a Claudinha também, que teve experiências muito significativas durante o nosso trabalho. E, por último, mas não o último, Luiz Alberto, que foi escolhido, né? Eu escolhi especialmente o Luiz Alberto, dizendo esse cara tem experiência de pesquisa. Só que o Luiz Alberto não ficou num lugar muito importante para nós. Ele não fez campo, ele nunca foi à beira do leito, ele nunca foi a uma UTI conosco para fazer a pesquisa, mas ele fez o trabalho de recolher
né, aquilo que a gente foi dizendo e colocar nesse texto que vocês têm publicado de uma maneira tão preciosa. Era isso, muito obrigada. Ok. Agora, Bom, Elisa, você cometeu um ato falho, chamando Dois Elisa atos falhos. Dois. De Elisa de Emília. Na Posso? hora de Olha só. você, Tereza, na hora de você nomear a pesquisa, você de novo cometeu o ato falho da UTI neonatal. Não é? Foi E o também. Mas segundo isso não é foi Emília, é Elisa. Ô, não, Tereza, Emília, eu falei Emília. É só me deixar, mas falem ou Pode falar, Emília. Agora vai ser Elisa. deixa eu só fazer uma colocação, Tereza, porque assim, achei muito bonito o seu testemunho, né? E em pensar que a experiência que você teve na UTI, de alguma maneira, produziu, né? Ajudou nessa pesquisa. Então, achei isso muito, muito bacana Ajudou, mesmo. não, exigiu. Eu não Aham, sosseguei enquanto eu não fiz essa pesquisa. sim, Era uma aflição. bacana. E aí, quem vai falar agora? Então, Elisa. vamos. Emília ou Ana. Elisa? Porque ela é Ana. Elisa parecida com Emília. Bem, para mim é assim uma alegria para poder estar aqui na escola hoje, né? A escola responsável pela minha formação. Eu sempre não me furto de dizer isso, sou muito grata a essa escola, aos pares, e fiquei muito contente da Tereza me chamar para poder vir falar da pesquisa. Eu jamais deixaria de estar aqui, porque essa pesquisa foi um marco para mim, né? Ela começou em fevereiro de 2018 e a gente terminou em julho de 2021. Então, foi bastante tempo e nos reunindo todas as quartas-feiras, né? Só a gente tirava aquela semaninha do Natal, Réveillon e Carnaval. O resto era assim, às vezes a gente queria férias, não tinha férias, havia um rigor nos textos, nos compromissos, e foi assim muito bacana isso. Isso foi de uma grande importância para esse grupo, que ele começou sempre com 6 integrantes, mas ele foi se modificando, e no final não, mas assim, acho que com 6 meses de início da pesquisa, ele foi até o final com os mesmos membros, né? Eu, Tereza, Claudinha, Luiz Alberto, Renata Dias e Renata Mello. E foi bacana porque esse grupo, como método de pesquisa, nos dividimos. As pessoas, Tereza e Renata Mello, que moram no Rio, foram fazer a pesquisa a campo no Hospital São Lucas, ali em Copacabana. Eu, Claudinha e Renata Dias, no Hospital CHN. O Hospital CHN, para quem não mora aqui em Niterói, é um hospital super importante, é um hospital de ponta, é um hospital que tem um vínculo com o Hospital São Lucas, aí no Rio de Janeiro. E eu procurei o doutor Moisés, que é o responsável por todas as UTIs. A princípio, acho que são 4 ou 5 UTIs dentro desse hospital. Ele é responsável por todas elas. E procurei ele dizendo que a gente queria fazer uma pesquisa a partir de uma experiência, de um desnudamento dos seus objetos, dos seus pertences, por uma pessoa que estava coordenando a pesquisa, vivenciou isso no Rio, no Hospital São Lucas. Ele achou interessante isso, mas, na verdade, a gente não tinha uma base teórica para dizer para ele: nós vamos pesquisar isso, vai ser desse jeito, vai ser assim. Não, havia um não saber, que é isso que marca, né, a psicanálise. O analista não sabe, né? Ele obviamente que ele está embasado na teoria, mas esse saber é do outro,
daquele que nos demanda. Então, e aí a proposta era função simbólica dentro de uma UTI. O que é isso? O que a gente vai pesquisar? Paciente entubado, paciente grave, paciente com isolamento. Nessa época que a gente estava fazendo a pesquisa, a gente viu alguns pacientes com aquela H1N1, né, totalmente isolado. E nós, assim, como será? Bem, o doutor Moisés, ele já teve, né, um grande período na vida dele onde ele se submeteu à análise. Eu acho que isso que foi o nosso gancho, porque ele disse, olha, eu não sei o que vocês vão pesquisar, mas a UTI está aberta. Eu vou apostar nessa pesquisa e eu quero acompanhar. Detalhe, eu não vou dizer para ninguém quem são vocês, mas vocês vão ter autorização para entrar na UTI. E eu falei, ai, meu Deus, como é que isso vai ser? É claro que isso gerou, assim, uma grande expectativa para todas nós. E eu acho que uma coisa que foi fundamental foi esse encontro nas quartas-feiras. A gente se encontrava no consultório do Luiz Alberto, ali no Leblon, que é do lado da escola. Antes de começar as atividades da escola, a gente estava lá. Agora, vocês imaginam, 5 mulheres e Luiz Alberto. Era assim, era muito falatório, era todo mundo assim querendo falar das suas expectativas, e ele meio que coordenando assim como é que as coisas vão ser, e por acaso um dia eu cheguei lá com um pacote de pipoca doce, e Luiz Alberto, assim, ele passou a comer aquilo com uma grande satisfação e achando assim o máximo, ou seja, o pacote de pipoca ficou para ele e a reunião foi assim o máximo. Aquele dia ele ficou super feliz. Então, eu tinha sempre que ir para a reunião com um pacote de pipoca para ele e um pacote de pipoca para o grupo, né? Porque ele dava conta daquele pacote. E assim a gente foi criando uma intimidade, a gente foi dividindo as nossas angústias, porque, na verdade, a gente estava se preparando para ir a campo, que era uma interrogação. E aí chegou, né, o dia da gente ir. Realmente, entrar numa UTI é ficar de cara para o real, porque não há o que dizer. Era assim, a situação era muito grave. E nós ficamos numa UTI onde não eram pacientes que estavam prestes a ter altas, eram pacientes assim, muito graves. Então, muita gente entubada, mas alguns podendo se comunicar conosco. E é claro que aqueles que podiam se comunicar, nós nos aproximávamos e nos apresentávamos e a gente deixava a coisa acontecer. E foi muito bonito, eu acho que isso foi o que mais me marcou, que em nenhum momento essas pessoas que puderam estar conosco, se comunicar conosco, falou, eu vou morrer, né? Jamais. Isso não era dito. Olha, eram lembranças do casamento, lembranças do primeiro filho, lembranças do pai, da mãe. Eu morava na fazenda, no interior de Nova Friburgo. Sabe uma coisa? Eu conheci meu marido e ele começou a me paquerar desse jeito. E aí, no outro leito, uma senhora falou, ai, estou doida para ir embora, quero ir para minha casa. Quando eu percebi, na parede do box dela, estava cheio de fotografias dos netos, sabe? Era uma coisa assim, era um lugar onde mais se fala de vida é dentro de uma UTI. Isso, para mim, foi assim, uma surpresa muito grande, né? E, assim, pessoalmente, para mim, no início foi muito difícil entrar e ficar ali. Primeiro que é um ambiente monocromático, é um ambiente onde todo mundo se vestia igual e nós com roupa comum. Todo mundo olhava para a gente e a gente percebia os olhares e a gente ficava ali, a gente não falava nada, porque eles não perguntavam nada. Alguns começaram a perguntar, o que você está fazendo aqui dentro?
E aí a gente explicava que a gente tinha autorização de doutor Moisés, que nós estávamos desenvolvendo uma pesquisa. Ah, vocês são psicólogas? No final, gente, enfermeira, fonoaudióloga, fisioterapeuta, todo mundo ficava em cima da gente, querendo conversar, querendo falar, falando da vida pessoal. A coisa realmente foi criando uma rede, né? Uma rede de comunicação, onde as pessoas queriam falar. Nunca a gente pensou que a UTI fosse um lugar de fala, né? Isso aí tem um campo de trabalho enorme, enorme. Oi. Anelisa, o simbólico, né? Parece que vocês levaram o simbólico, né, para a UTI, Isso, quando nomearam a pesquisa, né? Isso. A presença provoca a produção de simbólico. Como no consultório. É uma coisa impressionante isso. E ao mesmo tempo, né, que a gente recebeu essa demanda das pessoas que estavam trabalhando lá, alguns médicos ficaram curiosos de saber o que nós fazíamos, né? E aí um disse, eu faço teatro quando saio daqui, porque eu não suporto isso, é o dia inteiro esse barulho, e emergência daqui, entuba dali, o outro, eu toco guitarra. Ou seja, cada um, a médica dançava balé. Então, assim, cada um fazia algo fora daquele movimento da UTI, como assim um fôlego para poder estar lá novamente no dia seguinte. Então, assim, para mim, o que ficou foi justamente isso. A UTI é um lugar de fala, é um lugar que me fez falar muito mais na minha análise, né? Porque eu tive que falar da minha morte, né? Que a gente não tem o que falar, não há significante, né? Morri, voltei, não existe isso, mas da finitude da vida, né? De muitas perdas que cada um de nós temos na nossa vida, né? Entrar numa UTI para visitar um parente é uma coisa, entrar numa UTI e ficar 2, 3, 4 horas, assim, naquela expectativa, é totalmente diferente, né? A gente vai lá para uma escuta. Um outro detalhe também, a gente fica numa torcida pelo paciente, né? A gente quer que ele saia dali, que ele vá para o quarto e depois ter a alta. E muitas das vezes a gente chegava lá e o leito estava vazio, né? E ocorria um falecimento. Então, muitas das vezes, a gente teve que se afastar um pouco, porque havia uma emergência, uma parada cardíaca. Então, tudo isso foi dando para a gente, assim, ferramentas para a gente se fortalecer para poder ir no outro dia. Mas eu acho que nós tivemos uma estratégia que foi fundamental. Esses encontros nos fortaleciam, todas nós, né? Me fortalecia, e eu tenho certeza que fortalecia a Renata e a Claudinha, que nós éramos o trio daqui de Niterói. E, com certeza, a Renata Mello e Tereza Meloni se fortalecia com as nossas experiências e nós com as experiências delas, né? Então, é isso. Eu acho que eu quero fazer um agradecimento, porque hoje eu vejo que isso foi um presente para mim, né? Essa pesquisa dentro da UTI foi um presente que eu recebi, foi um presente, doutor Moisés, ter apostado na gente, sem saber de absolutamente do que é que nós íamos fazer lá. E eu acho que hoje, né, depois de 2 anos findada a pesquisa, a gente tem aí ela publicada. Então, meu muito obrigada à escola, à Natália, à Tereza e a todos que participaram dessa pesquisa. Tá bom? Obrigada, Anelisa. Beleza. Quero ouvir Luiz Alberto e Claudinha. Quem vai falar primeiro? Eu falo primeiro, pode ser, Luiz? Eu Sempre fiz o que aqui, recolhe, né? eu fiz aqui uma cronologia dos fatos, porque realmente quando a Elisa estava falando sobre essa ideia, o que é entrar numa UTI, eu acho que a gente não entra numa UTI, é a UTI que entra na gente, porque é extremamente
não diria invasivo, mas é algo que te mexe, te move de um jeito que realmente é impactante demais, né? Mas eu acho que a gente tinha alguma coisa muito forte aí, que era essa ideia da escuta, né? Ali estava algo a se oferecer, que era realmente a nossa escuta. Então, eu tentei trazer aqui, porque isso para mim fez muito sentido, eu tentei trazer a cronologia dos fatos, porque eu acho que isso teve um tempo durante a pesquisa e teve um interrompimento durante essa pesquisa também por conta da pandemia. Então, isso surge em 2018, Tereza convoca a gente de uma maneira muito bacana, eu achei que foi assim, aquilo realmente nos contaminou, porque ela tinha sofrido uma internação e sofre privações de seus objetos pessoais, né, Tereza, dentre outras situações. E aí, em 2019, a gente parte para o campo de pesquisa. O CHN é o Complexo Hospitalar de Niterói, que realmente é um hospital grande, de ponta aqui. E o período que a gente utilizava para poder visitar essa pesquisa era uma vez por semana, sozinha ou acompanhada. Eu quase não ia sozinha, a Elisa até ia mais, eu sempre ia com uma ou com outra, eu preferia. E essa permanência durava entre 1 hora e 1 hora e meia, no máximo 2 horas, que às vezes tinha algumas coisas que chamavam mais atenção, a gente permanecia, enfim, era bem da demanda ali, conforme a gente suportava aquilo também, porque não era fácil. E aí, duas coisas na UTI, nas minhas escritas, porque depois que a gente chegava, a gente fazia algumas anotações. 2 pacientes me chamaram a atenção, eu vou relatar aqui, porque eu acho que isso tem a ver com essa questão do simbólico, né? Como é que era apresentada isso, que não era uma escuta só aquele paciente, que Elisa relatou muito bem aí, falando do que ele falava, mas da própria equipe médica. E uma foi uma menina de 24 anos que sofre um acidente de moto, e aí a gente não tinha como falar com ela, né? Ela estava lá em coma, um traumatismo grave, né? Craniano. Inclusive, a calota craniana dela ficava na perna, porque fazia uma espécie de tentativa de conservar aquela calota. E aí, um dia, o médico falou, olha, a gente não tem mais nada para fazer por essa menina, e a gente já fez de tudo, todo tipo de intervenção, a mãe dela sempre do lado. E aí, conversando com ele, eu falei assim, você já falou com ela? Fale com ela, falei assim. Eu lembrei daquele filme, Fale com Ela. E aí, o médico levou um susto, tipo assim, não, já fiz tudo que eu podia nesse corpo, né? Mas não pude falar com ela. E aí, na semana seguinte, eu pergunto para ele, ele fala, olha, falar com ela fez toda a diferença. E isso me marcou muito. E a outra foi uma que eu achei muito interessante também, era uma senhora que já estava com um câncer avançado, e ela faz uma punção venosa profunda, que é no pescoço, e aí o médico entra e fala assim, olha, vai doer um pouquinho, mas depois tem suco de laranja. E aí ela fala para o médico assim, isso a gente lá em volta, né, tentando pegar alguma coisa dessa escuta. Por favor, me serve uma taça de vinho com queijo Roquefort, que eu prefiro. Então, eu achei aquilo de um marco muito Uma grande, vida, porque... né? Uma vida. E me fez lembrar, sabe, Tereza, a última refeição de um condenado, né, onde ele traz aquele desejo, né, de poder, pelo menos isso eu estou precisando agora. E aí, em 2019, eu descubro que a minha mãe é diagnosticada com um linfoma do tipo não Hodgkin, denominado manto branco. Manto branco porque esse linfoma ele cobre os leucócitos, né? E aí você não tem como saber como é que ele está agindo no seu organismo. Depois, quando ele chega a se apresentar, ele já está numa questão muito grave, né? E foi isso que aconteceu. Permanecemos na pesquisa com visitas semanais até dezembro. Em dezembro, dia 13, a mamãe veio a óbito. Optamos para que ela não fosse para a UTI. E essa questão me marcou muito. E eu organizando isso aqui, isso foi muito forte para mim, porque
não deixar que ela fosse para a UTI, num caso desse gravíssimo, onde a gente sabia que não tinha mais como reverter o caso, durante a pesquisa, ter essa atitude, ter esse posicionamento e convencer minhas irmãs disso, até meu pai também, foi algo de uma experiência muito única para mim, né? E minha mãe morre no quarto com morfina e tudo bem, numa morte tranquila, né? Não que na UTI, em outros casos ela, se fosse outra pessoa, com outro quadro, mas naquele quadro eu tive a condição de ver a singularidade daquela pessoa, no caso minha mãe, né? Que é uma coisa, que é uma pessoa de muita importância. Daí tiramos umas férias em 2020 e a epidemia da Covid já dava sinais, e em março se nomeou como pandemia. Em setembro, eu lancei um livro que se chama Aquarela de Mim, todos já conhecem, um livro de poemas que simbolizou e possibilitou meu trabalho de luto. Então, acho que ali eu fiz um luto não só da morte da minha mãe, mas também de tudo que eu vivi nessa pesquisa, né? Eu acho que fez com que eu não só falasse, mas que eu pudesse escrever sobre isso, né? O poema é uma coisa que me acompanha, que eu lanço mão, né? Nessa ideia da escrita. E uma coisa me chamou a atenção, que eu escutava muito, né, era o termo desenganado, né, que é usado pelos médicos quando o doente não tem mais o que fazer. E na hora de morrer, a mamãe me fala assim, tá chegando minha hora. E ali eu vi que não havia mais engano sobre a morte. E aí, esses dias, também direcionado pela apresentação do meu trabalho na jornada, eu fui a 2 enterros, porque eu acho que na jornada também tem uma questão do pró-criança cardíaca. Hoje mesmo eu passei o dia lá, né, e tive um óbito lá de uma criança, aliás, 2, e foi algo que me fisga muito, né, essa ideia do que fazer diante da morte, né? E aí uma coisa nesse enterro que um padre me chama a atenção é que diante da morte não há resposta. E aí eu concluo, pois a vida é eterna, é um mistério. E eu me pergunto naquele momento onde ele fala isso, né, o padre, será que a vida eterna é a memória, pois vivemos enquanto somos lembrados? Não seria isso? E aí, nesse interesse, onde eu faria falar dessa minha experiência hoje, eu li 2 livros, guiado também por isso, né? Um era da Ana Cláudia Arantes, que ela fala sobre viver me chama a atenção, em um conto onde fala a morte é um espaço onde as palavras não chegam. E o outro do Caligares, que eu achei muito interessante também, que ele fala assim, em seu livro, O Sentido da Vida, ele diz, é preciso não tapar os buracos nas nossas estantes, trazendo uma metáfora linda sobre o que se faz na falta de respostas satisfatórias durante a vida. Seria interessante percorrer com alegria o emaranhado de caminhos pelos quais a gente delimita os buracos na nossa estante, que é uma metáfora que ele usa, né? Com alegria significa aqui não sermos transfixados pela falta de um livro, de uma doutrina ou de uma prece que conseguissem tapar os buracos de nossas estantes. E aí, aproveitando o Caligares, eu pensei, ao morrer, você vai ocupar o seu buraco e completar a sua estante. Então, deixa para esse dia completar o buraco da sua estante. É isso, gente. Eu quis falar um pouquinho de como fez sentido para mim participar dessa pesquisa. Nossa, Claudinha, você me fez Obrigada, chorar. Cláudia, maravilhoso. Obrigada a Claudinha, vocês. você Muito bom, hoje muito encontrei a bom. Claudinha, encontrei a Claudinha na academia. Não sei se foi ontem ou hoje. Agora E aí vocês ela vão falou assim, ouvir Luiz eu vou Alberto. falar rapidinho, eu vou falar rapidinho. Mas eu falei, né? Poxa, caramba! Obrigada, Nossa, Natália. legal Muito ouvir obrigada sua pela experiência, hein? oportunidade. Muito Em obrigada. legal. academia, vamos ouvir Luiz Alberto. Isso aí. Claro. Bom, eu primeiro estava pensando aqui, teria que perguntar a essas moças aí o que é que elas acharam, porque eu interferi nos escritos delas todos, não concordava com um monte de coisa, dava um Mas monte de você era conversa. nosso redator-chefe. Pois é, Chamava a gente de moça. É, porque e comia pipoca doce.
Porque eu recebi de saída um texto que aí eu comecei a mexer no texto e comecei a mexer e tal, e fomos em frente, né? O que acontece é que eu não ia lá. Aliás, o acordo era esse: elas iam trazer o material e eu ia editar a coisa, ia organizar a coisa ali. Então, e assim foi feito. Mas só que tem que haver uma curiosidade, elas devem se lembrar. Eu fazia essa pergunta: mas vem cá, vocês acham que isso que você escreveu aqui a enfermeira vai entender? Você está lendo isso aqui, e o médico, o que, que acha? Ele leu isso aqui, o que, que ele acha disso? Não vai entender nada. Temos que, até eu batia muito isso, temos que mudar esse sistema de discurso aí, que tem que ser um discurso que o sujeito fora do mundo. Porque a psicanálise, nós somos muito onipotentes e achamos que somos os maiores do mundo. Então, a gente só fala essa linguagem aqui entre nós, de intelectuais, de bacanas e tal. Mas a enfermeira lá não vai entender, o próprio médico, por mais culto que seja, ele é cirurgião, não é psicanalista. Então, nós temos que ter um discurso que atenda, né, a eles, no sentido deles compreenderem a coisa. A pesquisa teve, inclusive, uma parte até que não comentaram aí, quantitativa, né? A Renata Mello até, né? Renata Mello foi a Renata, não sei o sobrenome dela. A Renata fez até uns gráficos e Sim. tal, porque toda a questão da UTI era valorizar, elas botaram a função simbólica. Elas sabem que eu preferia dar fala, para ficar bem claro, mas ganhou simbólico, né? Falar, falar, falar. Todo mundo tem que falar, porque o que acontecia, que a gente via até, e elas mesmo viram mais do que eu, discursos assim, sentando o pau no enfermeiro, ou a família reclamando do médico, ou o médico reclamando disso, daquilo. Bom, esse trânsito todo existe, mas só que tem que se falar, tem que se conversar, né? Então, nesse sentido, era como a coisa funcionava. Eu organizei o texto, né, de uma forma geral, mas eu até me lembro que eu disse assim, não, cada uma delas fez uma parte pessoal que eu não interferi muito. O resto todo eu interferia, aborrecia elas o tempo todo, interferia para tudo que é lado, não escreve assim, escreve assado, até porque, como eu era o editor, eu tenho o meu estilo de escrever, que aí fica um pouco diferente, né? Então, eu vou escrevendo assim, quer dizer, eu já participei de algumas pesquisas, inclusive aquela de sujeito único do Ailton Batata, né? Que era também braba a minha questão com a professora ter falecido, Alba Zaluar, porque não chegávamos, às vezes, ela também não é fácil de arrumar texto, né? Tanto que nós até fizemos uma combinação assim, ela fazia o prefácio e eu fazia o pós-fácio, esse era de cada um, e no meio a gente se entendia, mas foi dureza, não é fácil. E também tinha essas coisas, mas eu disse para a Tereza Meloni, né? Eu me diverti muito, né? Eu me diverti muito, até porque eu ficava arrumando texto, depois achava, vamos criar caso com isso, eu vou botar isso aqui, Tereza Meloni mesmo, Tereza Meloni botando uns lacaneses lá, e eu, pá, não sei o quê. Bom, tinha esse lado divertido, né? No final, saiu a pesquisa, eu achei que saiu muito bem, muito boa, eu até gostei, mas eu digo, eu é que teria que perguntar a elas se elas ficaram muito chateadas comigo, né? Porque eu aborreci muito na feitura de textos, até me meti nesses que elas fizeram, que são aquelas lá do final individuais, mesmo aquele eu dei um pitaco hoje, mas me prometi que não ia me meter naqueles textos, me meti nos outros, mas elas é que têm que dizer se ficaram muito aborrecidas comigo, porque tem umas horas que eu sou chato, né? Então, Muito obrigada, Luiz Alberto. Sua participação foi fundamental. Ô, Luiz Alberto, eu entendi que você ficou tentando ali domar as feras, mas você não conseguiu por completo, né? Está aí o título da pesquisa, né? tá Tem bom, que ser é isso. No fala, e final elas, perdi de, não! sei lá, 5-0, um negócio desse, 5-1, aliás. Não. Gente, Mas, olha, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu queria fazer uma colocação para a Emília. Não, Emília, sim, você falou da coisa dos filhos do trem, não foi isso? E me sim. fez pensar algo que eu ouvi que não tem tanto tempo atrás.
mas de acontecimentos em baile funk, né? Aonde, de alguma maneira, se tem um trem ali, um roça-roça, e de filhos também, né? De crianças nascerem sem saber quem é o pai, né? Sim, Então, sim. falou isso, você disse assim, não sei se isso acontece ainda. Me parece que sim, tem de tudo, né? É um ritual, né? Aham. E Para não dizer que eu não falei... Desculpa, Emília, desculpa. é lamentável, né, que você jogue com sexo dessa forma, né, tão alienada de si mesma, né, tão alienada de escolha. Sim. Né? E de alguma coisa que diz respeito a uma repetição, né? Pelo que você percebeu, né? Sim, sim. De geração a geração. Né? E a ausência de políticas públicas, porque eu quero acreditar que, se fossem mais bem educadas, mesmo de poder aquisitivo menor, a história podia ser contada diferente. Eu queria falar alguma coisa, e foi bom que você fez essa observação, Emília. Uma frase que me marcou profundamente nessa pesquisa, que eu fiz parte também, interrogando uma dessas adolescentes, a gente sempre tinha a pergunta sobre aquilo que aprendia na escola, né? O que te falaram sobre sexo, o que você teve acesso, né? Sobre a sexualidade, etc. E, inclusive, incluindo, né, a chamada educação sexual, que não sei se ainda é, mas na época era uma matéria, digamos assim, né, em algumas escolas, em algum momento. E a frase que mais me impressionou foi assim: tinha uma mulher lá que ia falar desse negócio, mas a gente não dava bola, não. E isso marca essa importância que a Emília está falando das políticas públicas, que não atingem, quer dizer, até tinha uma professora dando essa aula, tinha um tempo para dar essa aula, tinha uma escola para dar essa aula, mas não atinge. E eu aí faço uma leitura minha de que a questão da sexualidade há uma transmissão que é de identificação pai, mãe, adolescente, enfim, criança, adolescente. E se essa transmissão do que é o sexo não se dá aí, pode ensinar de sexualidade o que for, porque não cola. Bacana, Tereza. Essa pista é preciosa, né? Até para a clínica. Sim. Fala, Tereza. Então, escutando vocês fazendo as apresentações de como vocês estiveram, cada um na pesquisa e tudo mais, primeiro, o que me ocorreu, eu fiquei pensando, a importância de você ter, né, um trabalho de pesquisa de campo, porque nós fazemos pesquisa no consultório, né, diretamente sobre o inconsciente. A psicanálise é um trabalho de pesquisa singular, no 1 a 1. Mas esse trabalho de pesquisa de campo, digamos, na clínica geral, ele tem uma importância muito grande. Primeiro, porque desafia, né, o conforto que a gente tem no trabalho privado, no consultório. A gente vai para um campo que eu não diria inóspito, mas que é totalmente distinto daquilo que é a nossa praxis efetiva dentro do consultório, lá com os nossos analisandos. Em segundo lugar, eu acho que a presença da psicanálise na clínica geral, no público, seja em que lugar for, traz uma perspectiva, né, uma interrogação para os limites do nosso discurso, que eu acho que que é fundamental e que, para os analistas que compram, né, que aceitam esse desafio, é uma forma também da gente colocar em questionamento as nossas certezas. Porque, não, mas a analista não tem certeza. Tem sim, a gente tem algumas certezas. E quando você se defronta com esse real, né, que é trabalhar numa interseção
com outros saberes, você se dá conta, efetivamente, quanto você tem a aprender. Não é sobre a psicanálise propriamente, mas o que é o material, a matéria-prima da psicanálise, que são os outros discursos. Eu acho isso da maior importância. E, em particular, eu comecei a fazer isso empiricamente na escola lacaniana, esse trabalho de pesquisa, e isso se estendeu, né, em várias pesquisas que foram publicadas, inclusive fora do Brasil, no Canadá, na França. Eu acho que isso foi, de certo modo, um trabalho pioneiro da nossa escola. Isso se estendeu, inclusive, para a Escola de Vitória, que começou a fazer também, faz muito tempo isso, um trabalho de pesquisa junto ao judiciário lá, né? Os adolescentes em situação de risco, em situação prisional. Então, eu acho que são desafios para nós analistas, tira a gente do nosso cotidiano da clínica privada e nos faz aprender, né, de outra maneira aquilo que diz respeito justamente à matéria-prima da psicanálise, que são outros discursos. E a outra coisa que eu também escutei aqui vocês falando, e escutei, né, em termos assim mais de forma mais profunda, que eu queria dividir aqui com vocês, é que parece, a Emília trouxe isso na fala dela, parece que hoje o grande desafio da psicanálise é se defrontar não só com a questão em termos de Brasil, da carência de políticas públicas eficazes, né? Mas também da dificuldade hoje a gente levar o sujeito a trabalhar as suas questões, efetivamente. Parece que hoje nós saímos de um sistema patriarcal onde o discurso sobre o Édipo, que está na base de todo o nosso trabalho analítico, as questões em relação à eficácia da função paterna e tudo mais, nós nos vemos hoje numa presença muito grande de um narcisismo onde o sujeito está mais preocupado com as suas questões narcísicas do que propriamente ele se questionar sobre essas questões. Ele está tão envolvido, né? Nós temos hoje, me parece, uma cultura do narcisismo tão eficaz na sua ingerência nas vidas das pessoas, que há uma certa dificuldade de se criar espaço para o discurso analítico propriamente dito. Então, porque a psicanálise ela coloca em jogo exatamente aquilo que é recusado nessas novas apresentações de patologias, que, na verdade, eu acho que são as mesmas com outras características, que é essa cultura onde não há espaço para o real, não há espaço para uma reflexão, não há espaço para esse terceiro que se chama inconsciente. Então, é um grande desafio para a psicanálise, né, me parece, se sustentar num mundo onde o narcisismo prima em todas as áreas, a dificuldade das pessoas abrirem espaço, de fato, para um trabalho reflexivo. Era isso que eu queria dizer, porque eu escutei vocês falando de todo esse trabalho reflexivo, que eu acho que é a base do que nós fazemos, não só nos nossos consultórios, mas entre pares, né? O trabalho de refletir sobre o que nós fazemos, sobre a operacionalidade
do discurso analítico, e eu diria que nós temos hoje um problema crucial, que é, tchau, Emília, que é a presença do discurso analítico no mundo. Será que se sustenta? Eu quero falar uma coisa que eu esqueci, que é muito 10 importante. segundos, No Tereza. decorrer dessa pesquisa que eu estou apresentando aqui, eu fui convidada pela LASNIC para apresentar a pesquisa da UTI neonatal num evento do Instituto Langage, em Paris. Que a Tereza sabe disso. Parabéns. Que maravilha! Traga notícias disso para a gente. Que bom. Mas eu já fui e já trouxe notícia. Você não ouviu. Você já foi? Isso já aconteceu? Fui. Já aconteceu há 3 anos atrás. Não sabia. Eu não sabia. Trouxe notícia, sim. Trouxe apresentação para a escola. Eu acho que eu não estava, mas enfim. Gente, a gente vai para outra atividade agora, né? Só para os membros, tá? Muito obrigada a todos, viu? Obrigada, foi ótimo. Beijos. Obrigada, valeu mesmo. Tchau. Obrigada.